Causas do Vale. Se é fique ou não, quem é que sabe? Ah, eu queria tanto 2 episódios por semana. Agora você tem. Causas do Vale agora tá no Orelo. Quer ouvir um episódio extra toda semana e ter acesso ao nosso quadro exclusivo com Causos 18+? Acesse orelo.cc/Causas do Vale ou procure por Causas do Vale no aplicativo da Orelo e faça o seu apoio. Sexta temporada do Causas do Vale, gente. Ai, alguém sentiu nossa falta? Eu queria começar agradecendo primeiramente pelas várias mensagens de carinho e várias ameaças que eu recebi, tanto no Instagram do Caos do Vale quanto no meu Instagram pessoal, tá bom? Estamos de volta cumprindo as várias promessas que fizemos. Uma delas é de ter mais de um episódio por semana, então, né, vocês viram aí no comecinho do episódio, o Orelo tá on, então se você quiser ouvir os episódios exclusivos para apoiadores que vão sair toda quarta-feira também, apoie a gente lá. As informações vão estar no descritivo desse episódio também. E, bom, vamos lá. Claro que a gente ia começar essa temporada com causa de quê, né, gente? De carnaval, porque o carnaval foi tipo semana passada, né? Carnaval esse ano foi começo de fevereiro, né? E tem aquele ditado de que o ano só começa oficialmente no Brasil após o carnaval. E eu não sei vocês, gente, mas eu acho que eu vivi uns 3 meses dentro de fevereiro, assim, sabe? Eu tô completamente exausto. Inclusive, se alguém me viu aí pelo Carnaval de São Paulo, mentiu, porque eu não fui. Todos os dias do Carnaval eu estava participando ativamente da vigília que tem na igreja evangélica aqui perto de casa. Só que não, eu fui em uns bloquinhos, inclusive encontrei alguns de vocês por lá, tá? E como eu sempre falo, é muito bizarro encontrar ouvintes do Caos do Vale pessoalmente, porque eu fico sempre pensando, meu Deus, essas pessoas existem de verdade. Mas enfim, bora de caos, já falamos muito já nesse começo de episódio. O caos de hoje que me contou foi o Marco. O Marco é advogado e ele namora com um cara chamado Eric há 7 anos. E isso convertido em anos gays é equivalente aos 22 anos de relacionamento, mais ou menos. Porque hoje em dia o negócio tá complicado, gente. O mercado amoroso no meio LGBT tá difícil. Mas enfim, o Marco, gente, ele nunca foi uma pessoa de muita muvuca, assim. Então, durante a pandemia, enquanto tava todo mundo, né, surtando, doido pra dar uma aglomerada, ele tava bem pleno, bem de boinha. E já o Eric, namorado do Marco, ele até curtiu uma bagunça assim, mas conforme o tempo foi passando, ele e o Marco passaram a compartilhar desse mesmo gosto de só ficar de boinha, né, longe dos perrengues que um rolê lotado pode oferecer. E olha, se for um rolê com ar-condicionado, conte comigo pra tudo, porque ultimamente eu não tô dando conta desse calor, gente, não dá. Enfim. Mas aí chegou ali fevereiro do ano passado, e tanto o Marco quanto o Eric, eles queriam passar o carnaval longe dos perigos mundanos e das muvucas. Então eles começaram uma saga ali de tentar encontrar um lugar pra alugar. Algum lugar com piscina, sei lá, com churrasqueira, algum lugar que eles pudessem aproveitar ali a companhia um do outro e ter um lazerzinho, né? Só que, gente, esse é o tipo de coisa que você faz quando? No mínimo, uns 6 meses antes, porque tudo vai aumentando o preço, tudo vai esgotando. Resultado, tudo que eles encontraram disponível eram coisas que, financeiramente falando, estavam o quíntuplo acima das possibilidades financeiras ali dos dois, e eu imagino. E aí, depois de bater o martelo de que não iria rolar, de fazer nada junto durante os dias do carnaval, o Marco falou pro Eric, né, bom, já que a gente não vai fazer nada, eu vou passar uns dias lá na casa dos meus pais. E nem era muito longe, gente, pra quem é de São Paulo, imagina que o Marco morava aqui em Santo André, eu sou de Santo André, inclusive, imagina que o Marco morava em Santo André e os pais dele moravam, tipo, na Zona Leste, assim, então era tipo isso. E o Eric, né, namorado de Marco, ele ainda morava com os pais. Então ele só falou, tá bom, você vai pros seus pais, eu vou ficar aqui em casa de boinha, então. E foi isso, gente. Marco foi pra casa dos pais, chegou a rolar um churrasco ali e tal. Marco disse que foi bem divertido. E é um sentimento meio diferente, assim, você dormir na casa dos seus pais depois de ter saído de casa. Eu tive essa experiência recentemente. Fazia muito tempo que eu não dormia na casa dos meus pais depois de ter saído da casa dos meus pais. Enfim, só que chegou ali, né, na terça-feira de carnaval, o Marco disse que ele já tava entediado, sabe? De ficar só ali no antigo quarto dele e tal, olhando pro teto. E aí ele foi e entrou em um desses sites de venda de ingresso e viu que tinha uma sessão de um filme específico que ele e o Eric queriam muito ver. E aí ele foi e mandou mensagem pro Eric, né, pra perguntar onde que ele tava e tal. E aí o Eric disse, né, tô em casa. E aí ele foi e mandou o print do site de ingresso e falou, e aí, bora?
E o Marco, que tava ali com a conversa aberta, ele ficou observando, né, o Eric digitando. Aí sabe quando a pessoa digita e para? Aí isso aconteceu várias vezes, tipo, digitando, parou, digitando, parou. E aí o Marco já ficou pensando, né, ué. E aí quando o Eric finalmente respondeu, ele falou, pô amor, eu tô meio cansado e tal, precisa ser hoje? E aí o Marco respondeu, cansado de quê? Você não tá fazendo nada, só vamos. E diz ele, né, diz o Marco que é normal esse tipo de diálogo entre os dois. E o Eric, que mais uma vez ficou ali, né, digitando, parando, digitando, parando. A hora que ele respondeu, ele disse, tá, ok, mas eu vou chegar bem em cima da hora da sessão. E pro Marco tava tudo bem, ele só queria fazer alguma coisa que não fosse ficar em casa de fato. E aí ele foi, tomou banho, se arrumou, foi pro shopping, né, esperar o Eric. Só que bem quando tava dando a hora da sessão começar, nem sinal de vida do Eric, ele nem mandou mensagem, assim. E aí o Marco já começou a ficar desesperado, mandando mensagem, ligando e nada. E aí a hora que finalmente o Eric atendeu a ligação, ele falou, amor, pode entrar na sessão, só me manda o print do meu ingresso, eu tô chegando e pimba, desligou. Só que o Marco, na maior boa vontade do mundo, segundo ele pensou, não, tá tudo bem, eu vou esperar aqui fora, eu não vou deixar ele entrar sozinho. E aí quando o Eric apareceu, todo esbaforido, todo, né, suado e tal, o Marco estranhou duas coisas. A primeira era que o Eric tava com uma camiseta manga longa, e não tava frio, gente. Fevereiro. Mas até aí tudo bem, né, como diz a Mabê. E a outra é que nem cumprimentar o Marco, ele cumprimentou, ele foi direto puxando ele pelo braço pra eles entrarem na sala e tal, e quando eles entraram, de fato, o filme já havia começado, e aí eles só sentaram e o Eric foi e sussurrou no ouvido dele, né, falou, pô, né, o transporte tava inferno por conta dos bloquinhos, então, por isso que eu tô atrasado. E aí eles foram e assistiram o filme. E aí, filme legal, tudo certo, tudo tranquilo. Quando o filme acabou, imediatamente o Eric já se levantou rapidão e falou que ia no banheiro, e aí o Marco falou, calma, espera, eu também preciso ir no banheiro. E o Eric tava muito afobado, gente, muito nervoso, assim. E aí o Marco disse que, sei lá, que ele parecia tenso e tal. Então antes dele entrar no banheiro, o Marco foi, puxou ele, né, e falou, lindo, calma, respira. Vem aqui, me dá um abraço, cumprimenta seu namorado direito. E aí o Eric foi, parou, né, deu um abraço ali no Marco, né, deu um beijo nele e eles entraram pra usar o banheiro. E aí o Marco ali na pia, né, lavando a mão, e ele foi, se olhou no espelho rapidinho pra ter certeza de que tava tudo ok. E aí foi quando ele percebeu que tinha, tipo, um brilhinho, assim, no bigode dele. Só um glitter, assim, só uma bolinha, assim. E ele foi e tirou. E pra quem anda em São Paulo no carnaval, gente, é a coisa mais comum que tem, né? No carnaval tudo se cobre de glitter em São Paulo. Você bota a mão na escada rolante, você tira, você tá com a mão cheia de glitter no carnaval. É isso, a cidade se cobre de glitter. Só que a coisa toda começou a ficar meio estranha, gente. Por quê? Porque a hora que o Marco e o Eric sentaram pra jantar em um restaurante ali do shopping, o Marco percebeu que o Eric tava com vários pontinhos de glitter assim na barba. Glitter esse que eram da mesma cor do que o Marco tinha encontrado no bigode dele. E aí nessa hora acendeu uma lampadazinha na mente do Marco, né, de algo de errado não está certo. Só que ele foi muito sagaz, porque ao invés de questionar o Eric sobre aquela quantidade de glitter na barba dele, ele seguiu o encontro como se nada tivesse acontecendo. Só que em dado momento ele foi e começou a fazer carinho assim na mão do Eric. E aí ele foi e deu uma puxada de leve na manga da camiseta dele. E bingo, gente, mais glitter. E o Eric só percebeu a manga pra cima alguns minutos depois, né? E o Marco, que seguia ali no personagem que tava tudo bem, percebeu que ele ficou de leves preocupado quando viu a manga assim e puxou pra baixo. Eu não sei se eu conseguiria não questionar o Eric sobre tudo aquilo ali na hora. Porque vamos analisar aqui. O cara tava com glitter na barba e no braço e tinha ido encontrar o Marco de camiseta manga longa em um dia quente. Ou seja, ele tava fazendo questão de esconder, entendeu? Então, sei lá, né? Eu perguntei pro Marco se eles tinham esse lance de sair separado e tal, e diz o Marco que super, que totalmente não seria uma questão se ele quisesse ir pro carnaval com os amigos dele e tal. A questão seria mentir ou omitir, né? Aí é grave. Então, chegando em casa, o que o Marcos fez, gente? Ai, meu Deus. Ele simplesmente acessou o perfil do Instagram de todos os possíveis amigos que o Eric poderia ter encontrado para ir em um bloco de carnaval. Ele pesquisou
quais blocos estavam acontecendo naquele dia em questão. E por último, pra mim essa é a pior parte, gente. Ele foi ver se o Eric tinha ganhado algum seguidor novo no Instagram. Sim, gente, tenso, mas vocês já vão entender os porquês. Lembrando de que eu não compactuo com esse tipo de coisa. Eu tô só contando que o Marco me contou, gente. Sei lá. Enfim, eu acho que. Ai, enfim, não sei. Diga aí vocês o que vocês acham desse tipo de atitude. E aí, depois dessas buscas, o que o Marco descobriu? Primeiro, que um grupo de amigos específico do Eric, todos eles estavam juntos no mesmo bloco de carnaval. Todos eles postaram stories nesse bloco de carnaval. E o Eric não apareceu em nenhum story, mas o Marco tem certeza que ele ouviu a voz do Eric em um desses stories. Mas até então, né? Enfim. O bloco, de fato, era um daqueles que estava programado para acontecer naquele dia em questão, e o Eric tinha ganhado 2 novos seguidores no Instagram. E o que esses seguidores tinham em comum, gente? Os 2 seguidores também estavam naquele bloco que os amigos do Eric estavam. Quantas coincidências, né, galera? Quanta coincidência. Pois bem, aí vocês se perguntam, né? Marco, né, depois de ter coletado todas essas informações, ele confrontou o Eric? Ainda não. Gente, o Marco simplesmente esperou saírem as fotos oficiais do bloco e demorou tipo umas 2 semanas, mais ou menos. Sim, gente, ele fez isso. E quando saiu as fotos, ele ficou ali vendo uma por uma, caçando o Eric naquela multidão. E ele encontrou? O que vocês acham? Sim, gente, o Eric de fato estava no bloco de carnaval. Ele tinha mentido pro Marco. E diz o Marco que ele é o tipo de pessoa que no primeiro vacilo ele nunca mais vai confiar em você. Só que ele amava muito o Eric. Então, apesar de tudo, apesar do ódio que ele sentiu dessa história, ele queria conversar com o Eric para entender o porquê ele sentia essa necessidade de mentir para ele. Porque se o Eric sentia a necessidade de omitir essa informação, é porque alguma coisa estava acontecendo, entendeu? Só que, né, tem maneiras e maneiras de você abordar esse assunto com o seu namorado, né? E a maneira que o Marco escolheu. Ai, gente, foi chamar o Eric pra jantar na casa dele, né? Na casa do Marco, né? No caso. E entregar um envelope com as fotos, depois eles terem, tipo, uma puta janta incrível, sabe? Então, tipo, eles jantaram, beberam, comeram sobremesa como se nada tivesse acontecendo. E aí, gente, o Marco, muito doido. Ele foi e entregou o envelope e tal. Ai, sei lá, Marco, eu sinto empatia pela situação, mas eu não sou a favor de seus métodos, entendeu? Eu achei meio, sei lá, meio doido, assim. Enfim, foi bem coisa de novela mesmo. E aí o plot twist foi que quando o Eric viu as fotos, ele falou pro Marco, que fazia muito tempo, né, que ele tava ignorando várias red flags relacionadas ao relacionamento ali dos dois. E pra quem não sabe o que é red flag, é quando você vê ou percebe algo que pode oferecer um perigo, né? E que ele, o Eric, naquele dia em questão, ele tinha pedido um sinal do universo se ele deveria terminar o relacionamento com o Marco ou não. E que pra ele o sinal tava dado. E aí, em resumo, gente, o Eric foi embora. Levantou da cadeira, pegou as coisas dele e foi embora. E o Marco ficou arrasado, gente, porque ele disse que tava com uma pilha de coisa entalada que ele queria falar pro Eric. Tinha um monte de coisa que ele queria dizer e ele tentou de uma maneira nem um pouco saudável, assim, falar com o Eric. Ele passava o dia inteiro mandando mensagem, ligando pro Eric. Ele chegou aí no trabalho do Eric. O Marco diz que hoje ele entende o quão horrível foi esse comportamento, mas que na época ele não conseguia aceitar como do nada o Eric tinha transformado ele de vítima a vilão. Enfim, aí acabou que o Eric bloqueou ele em tudo mesmo, eles não têm mais contato direto, né, eles ainda têm algumas amizades em comum, né, mas essas amizades não estão tão sólidas quanto era na época que eles eram um casal. E a última coisa que o Marco soube do Eric era que ele começou a namorar, adivinha com quem? Com um daqueles novos seguidores que ele ganhou no carnaval. Então, por conta disso, o Marco diz que ele tem certeza de que ele deve ter dado uns beijos nesse cara no bloquinho, gente, que é muita coincidência. Você não... enfim, não vou nem comentar. Mas é isso, gente. Eu, sendo sincero, eu não sei o que pensar dessa história, porque não tem ninguém 100% certo aqui. Eu sinto empatia
por questões que permeiam os dois lados e tal, tanto do Eric quanto do Marco, mas também acho problemática várias coisas e tal. Enfim, conta pra gente aí que vocês acharam na caixinha de perguntas e tal. E é isso, gente. Seja bem-vindo à sexta temporada do Caos do Vale. Tô muito, muito, muito feliz de estar de volta. E quem quiser ouvir o episódio extra, é só apoiar a gente no Orelo, orelo.cc/Caos do Vale, ou é só buscar Caos do Vale no aplicativo do Orelo. Tá certo? Beijo, gente. Tô muito feliz de estar de volta. Até semana que vem. Quer mandar o seu caos pra gente? Envie um e-mail para causosdovale@gmail.com.